Peitoral de cachorro pode parecer um assunto muito simples, mas você sabia que a maioria das pessoas usa esse acessório de uma forma errada? Esse vídeo tem como objetivo te ajudar a escolher o peitoral correto e a forma correta de usá-lo. Tem cachorro que não deveria usar o peitoral, você sabia? Pois é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu reservei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas e a gente tem vídeos curtos aqui todos os dias, 2 vezes por dia. No mercado pet, que eu não canso de falar, e isso é uma coisa que eu fico muito feliz, é um mercado que ele não para de crescer nunca, né? A demanda está sendo cada vez maior, a gente está cada vez mais gostando desse tipo de assunto e de oferecer o melhor para os pets da gente. E é por isso que existem vários tipos de peitoral. Existem tanto diferenças com relação ao material, por exemplo, couro, nylon, seda, como também diferenças com relação à estrutura do peitoral. Colete, peitoral H, peitoral antipuxão e por aí vai. Com relação ao material, eu preciso destacar que os materiais eles vão de acordo com o que o tutor quer. Porém, eu não recomendo material de couro, por exemplo, para cães que gostam muito de entrar na água ou que ficam sempre em lugares úmidos, porque a vida útil desse peitoral vai ser bem curta, né? Mas com relação aos peitorais, né, de tecido, de material sintético, eles são bem melhores do que os de couro, por exemplo, para esse tipo de animal que gosta de água, que se molha sempre, que pula em piscina, que pula em cachoeira, rio, etc. Quando a gente fala também de material, né, a gente precisa levar em consideração a durabilidade e a resistência, porque tem alguns materiais, como é o caso da seda, que dificilmente você vai encontrar para cães de grande porte, porque dificilmente esse material vai ser resistente o suficiente para fazer uma caminhada boa com um cão que pode, porventura, puxar muito aquele peitoral. Então é bem interessante você levar em consideração a questão da resistência desse peitoral também. Bom, então como que você vai escolher o melhor peitoral para o seu cachorro? Primeiro de tudo, você tem que levar em consideração o tipo de cachorro que você tem, o tamanho do seu cachorro. O peitoral, ele não pode pegar muito embaixo, assim, da axila do cachorro, isso porque é uma área sensível. E geralmente peitorais que pegam aqui são peitorais que machucam, faz muita fricção nesse local e aí acaba machucando o cão. O peitoral também não tem necessidade de ser um equipamento muito justo, então pode ser um equipamento um pouquinho mais frouxo, com mais ou menos um dedinho assim, né, entre o corpinho do animal e o peitoral, porque aí ele não sai. Então não é interessante você comprar aquele peitoral super justo não, tá? Obviamente que você precisa levar em consideração a resistência, né, quando a gente fala principalmente de porte, de cachorros que são maiores, que têm mais força, né? E cachorros que são menores. Geralmente esses cães de porte mini e pequeno, né, são cães que dificilmente vão conseguir arrebentar um peitoral. Porém, quando a gente fala de cães de porte grande, de porte médio, né, principalmente cães de tração, né, a gente tem que levar em consideração, sim, a resistência daquele peitoral. E quando eu falo de resistência, não é só do material, isso vai envolver também o fecho e o tipo de costura, né, que tem no peitoral. Os fechos, eles precisam ser reforçados, né? Não adianta você pegar aquele fecho comunzinho de plástico, que aquele fecho mais comum que tem não vai conseguir resistir, né, aos puxões de um cachorro de grande porte. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Tá, mas qual que eu escolho? Eu escolho o H, eu escolho o colete, eu escolho o antipuxão? Isso tudo vai variar de acordo com a personalidade do seu cachorro, né? Como que ele vai se comportar num passeio? Na verdade, o peitoral, ele só é indicado para cães que se comportam no passeio e para tutores que têm o controle 100% do seu cachorro. Isso porque o
O peitoral, ele é um equipamento que foi desenvolvido para fazer o cão ter tração mesmo, né? Então ele é um equipamento desenvolvido para o cão puxar, porque isso não traz desconforto para esse cão, né? Então, esse tipo de acessório, quando você vai passear, é interessante você só optar por ele quando você tem um animal que você tem total controle dele. Do contrário, é mais interessante você optar por outros tipos, né, de coleira, de acessórios aí de passeio, que eu vou vir falando a respeito disso ao longo dos próximos vídeos. Mas o peitoral, ele é muito mais interessante somente para esses cães que não têm o hábito de puxar, que são cães mais tranquilos, não são cães ansiosos, são cães que você, tutor, tem o controle dele. Isso porque quanto mais ele usa o peitoral, mais ele vai puxar. Então não adianta você pensar no caso de, não, daqui a pouco ele para, eu vou passear mais que... Não vai. Ele vai puxar sempre. Tem o peitoral anti-puxão, né, que ele tá sendo cada vez mais desenvolvido e tá melhorando cada vez mais a performance, mas ainda assim, para alguns tipos de cães, ele não é o mais interessante, tá? Porque o cão consegue sim, dependendo do jeito que o cão puxa, da ansiedade do cão, ele consegue se desvencilhar ali do peitoral anti-puxão. Esse é o tipo de peitoral que eu uso aqui em casa, que é o anti-puxão, porque eu gosto muito, né? Mas os meus cães são cães que, quando eu passeio, estão sempre sob controle, né? Agora, peitoral tipo H, coletinho e enfim, são para cães, se for só um passeio curto ali para o cachorro, né, aqueles passeios que a gente dá dia a dia, né, só são indicados para cães que não puxam. Porém, o coletinho, ele é muito, muito bom para cães de tração também. Se você quer um cachorro para fazer algum esporte, como, por exemplo, Gente, como que chama o esporte que você faz com o cachorro? O canicross. Então, como o canicross, o peitoral tipo coletinho mais alongado é muito bom, sabe? Então, assim, depende do motivo também pelo qual você quer o equipamento, tá? O que acontece é que muita gente se perde, né? E acaba escolhendo ali o equipamento que ela mais acha bonitinho, fofinho e tudo mais, e esquece que cada um desses equipamentos tem uma função diferente, né? No caso do peitoral, é um equipamento que permite com que o cão puxe o quanto ele quiser. Então, você tem que saber disso antes de adquirir o peitoral que você acha mais fofo, mais bonitinho, como principalmente é o caso dos de colete, aqueles de roupinha e tudo mais. E, gente, eu já cansei de ver peitoral de roupinha se desfazer quando o cão puxa, tá? Então, muito cuidado com isso. Eu indico você sempre escolher um peitoral que tem como você regular de acordo com o tamanho do animal. Como eu falei para você, uma das coisas boas do peitoral é que ele não precisa ser completamente justo igual outros tipos de equipamento para caminhada. Então, dá para você deixar o cachorro um pouco mais livre, digamos assim, porque fica mais frouxo, mais solto e aquilo não fica prendendo o cachorro o tempo todo. Porém, é interessante que você não ultrapasse um dedo de diferença entre o peitoral e já o cachorro, porque se você deixar ultrapassar isso, corre sim o risco dele conseguir se desvencilhar ali do peitoral e acabar escapando. Então é muito interessante você ajustar de acordo com o seu cachorro e sempre tentar comprar um peitoral ajustável, até mesmo porque, né, esses que têm a durabilidade maior, por exemplo, que eu uso, ele deve ter uns 5 anos já. Então, claro que os meus cachorros já mudaram muito durante esses 5 anos, ele já teve que ser apertado, ser afrouxado várias vezes, e isso é muito interessante para você economizar, enfim. Bom, como o peitoral também é um equipamento que ele envolve muito o cachorro, nem todo cachorro aceita de primeiro um peitoral, né? Por isso, eu recomendo que vocês façam o seguinte, que vocês comecem a treinar o cachorro antes dele, de fato, começar a sair de casa. Sabe esse cachorro que você coloca o peitoral e ele já trava, tipo, é que ele não gosta geralmente da sensação, mas ele precisa entender que essa sensação é uma boa sensação e que vai levar ele para uma coisa muito boa, que no caso é o passeio.
Tem cães que não conseguem associar o peitoral com o passeio, então eles já ficam meio arredios com relação ao peitoral na hora de colocar, fogem, enfim. Né? O mais interessante é você treinar o seu cachorro a colocar o peitoral e a gostar de usar peitoral. E como que a gente pode fazer isso? Você pode colocar o peitoral e dar um petisquinho, dar parabéns, deixar o cachorro de peitoral por um tempo durante o dia, em casa mesmo, né? Até ele se acostumar com a sensação de ter alguma coisa nele ali, prendendo ele ali, né? Para ele não ficar desconfortável com o peitoral. Depois, você não vai pegar e só encaixar a guia e sair. Você tira o peitoral, faz um carinho, depois coloca o peitoral de novo, agradece, dá a comida e aí sim você sai para o passeio. Ele vai começar a associar, né, que colocar o peitoral é algo bom, porque assim que ele colocou o peitoral, ele ganhou comida e ele saiu para o passeio. Então isso é muito importante de você fazer para o seu cachorro não ser aquele tipo de cachorro que trava e tem muito medo quando coloca o peitoral. Bom, como eu falei para vocês, o peitoral não é o tipo ideal de coleira, de acessório para um cachorro que puxa muito durante o passeio. Então, é importantíssimo que você consiga adestrar esse cachorro, né? E uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que eu fiz com o Cooper, deu super certo, que o Cooper é o meu cachorro, né? E que eu venho indicando para as pessoas a fazerem o mesmo e tem dado muito certo, eu ponho o peitoral, eu saio de peitoral, mas eu também coloco uma guia unificada. Quando o cachorro, né, começa a apressar o passo ou fica ansioso por alguma coisa, o que é acionado não é o peitoral, e sim a guia unificada, tá? O peitoral eu deixo ele bem frouxo e aciono a guia unificada. Daí ele já trava, assim que ele travou, ele ganha petisco, ganha parabéns, ganha carinho, e assim, só depois que ele fica mais tranquilo é que a gente volta a passear. Então essa é uma maneira que eu acho bem legal de você começar a fazer na sua casa, caso o seu cachorro puxe e caso você queira de qualquer forma usar o peitoral, porque talvez ache que a guia unificada não é legal de ficar usando, enfim, né? Mas a guia unificada para adestramento, para fim de adestrar, junto com o peitoral, tá muito certo e eu sempre indico isso. Bom, e quando optar, né, pela coleira peitoral? Como eu falei para vocês, é basicamente quando você tem o controle do seu cachorro durante o passeio, né? Porque aí ele não vai te puxar, não vai ser aquele passeio pavoroso nem para você e nem para ele, né? Então, você pode usar, e cães que têm problemas respiratórios e problemas cardíacos sempre devem usar o acessório do tipo peitoral, porque isso não vai dificultar a respiração desse cão e também não vai ocasionar outras coisas como a traqueite, por exemplo, tá? Cães com colapso de traqueia, a mesma coisa, evitar ao máximo coleiras só de pescoço, mas esse cachorro precisa ser educado a usar o peitoral. Bom, então recapitulando aqui tudo que a gente falou nesse vídeo de uma forma super resumida, né? O peitoral, ele é um acessório para tração, não é qualquer cachorro que pode usar. Tenta evitar materiais naturais, como é o caso do couro para cães que gostam de nadar, que gostam de fazer farra, e aqueles cães também que estão sempre sujos, né? Porque são materiais que vão se desfazer, né, ao longo do tempo. E é muito importante você conseguir escolher o peitoral certo, usar o peitoral certo, né? E fazer a adequação de acordo com o tamanho do seu cão, né? Não fazer o uso do peitoral muito apertado, por exemplo, que isso vai dificultar e muito o passeio e talvez o seu cachorro nem vai gostar mais de colocar o peitoral. Bom, eu vou indicar para vocês aqui os peitorais que eu mais gosto, né? Não é segredo para ninguém que o peitoral que eu uso, que eu indico sempre, são os peitorais da Z-Dog. Eu acho que eles têm uma durabilidade incrível. Eles são peitorais que são bonitos, olhando assim. E quando a gente olha o preço, às vezes a gente até assusta. Mas, poxa, um peitoral que durou 5 anos para um cachorro que passeia todo dia, que vai para a praia, que entra dentro do mar com ele, dentro do rio com ele. Então eu acho bem válido, assim, eu acho que é um investimento muito bem feito e fora a segurança, né, que esse peitoral me proporciona. Então eu indico ele. Na nossa loja online tem esse peitoral para comprar. Todo mundo que é inscrito aqui no canal tem desconto. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.